Olá pessoal, vamos dar continuidade nas nossas aulas teóricas. Infelizmente, pela crise de saúde que estamos passando, vamos ter que fazer as nossas aulas virtualmente. A gente vai continuar com o nosso cronograma. A gente estava planejado fazer as aulas laboratoriais de modelagem de núcleo intraradicular, depois fazer o laboratório de confecção de provisórios, depois ter uma avaliação bimestral e depois fazer mais um laboratório de pendências. Infelizmente, a gente vai ter que dar a aula teórica. A gente acredita que depois que finalize essa crise, a gente consiga dar a parte laboratorial mais para frente. Hoje a gente vai ter que falar de moldagem em próteses fixas e sistemas cerâmicos. Depois eu vou falar mais uma aula de cimentação convencional e cimentação adesiva em prótese parcial fixa. E vamos acompanhar a situação da crise, se melhora. A gente vai retornar para o nosso laboratório. Se não, o professor Renato vai administrar as aulas de prótese parcial removível virtualmente. A gente vai falar hoje de sistemas cerâmicos e moldagem em prótese parcial fixa. Gostaria que todos acompanhem a aula junto com o roteiro de aulas teóricas que eu forneci para vocês. Lembrando novamente que não se trata de um trabalho completo sobre o assunto, nem dispensa o estudo mais profundo nos livros didáticos, é só mais um roteiro de aula. Acredito que vai ajudar bastante para vocês, então espero que aproveitem ao máximo esse roteiro de aula. A gente vai falar depois no próximo ano, antes de entrar na clínica, de planejamento. E hoje em dia a gente está falando de execução clínica. A gente já falou de preparos de dentes, a gente já falou de colocação de pinos intrarradiculares, falou também de confecção de temporários. Hoje a gente vai falar de moldagem de trabalho, prova de estrutura e futuramente vamos falar de cimentação. Então dá para ver que a gente está falando com uma sequência cronológica de como que é um tratamento real na clínica. Na primeira aula a gente falou bastante de preparos, a gente falou de princípios mecânicos, como melhorar a retenção de um preparo, aumentando a área de superfície do preparo, melhorando o paralelismo entre as paredes opostas. A gente falou bastante que como que deveria ser a conicidade e também falamos de outros princípios de resistência, como que a gente conseguiria aumentar a resistência do preparo. A gente falou que quanto maior a altura, maior será a área de resistência. E com isso a gente foi para laboratório. A gente acredita que a gente conseguiu simular o máximo e tentar de treinar bastante dentro do laboratório. E junto com isso a gente falou também bastante de linha de terminação. A gente falou qual que são os tipos de linha de terminação e quais que são as áreas que a gente conseguiria deixar nossa linha de terminação. Também deixamos para vocês, disponibilizamos os vídeos para que vocês consigam acompanhar durante o laboratório e fora do laboratório também, vídeos do setor anterior e também do setor posterior. A gente acredita que isso daqui facilitou vocês bastante para vocês conseguirem treinarem dentro e fora do laboratório. Também falamos na última aula sobre pinos interradiculares. Falamos que é possível classificar eles segundo sua técnica de confecção, segundo sua forma, superfície e material. Falamos bastante da diferença entre personalizar um pino interradicular e como que vem pré-fabricado. Também falamos bastante do material e falamos bastante de componentes, quais que são os componentes da técnica de pinos interradiculares
e os requisitos ideais que deveria ter um pino intrarradicular. Falei bastante de efeito férula, a importância dele, a importância de ter um remanescente mínimo para que a nossa futura coroa consiga ter um abraçamento no dente. E criamos um vídeo para que vocês consigam acompanhar durante o laboratório e fique mais fácil para vocês treinarem durante a parte prática. Aqui a gente acredita que esses vídeos facilitam a pedagogia da nossa equipe. Também falamos da importância de criar um provisório, quais são os requisitos ideais. Também mostrei para vocês outras alternativas de confecção de provisórios. A gente demonstrou várias técnicas de confecção de provisórios e quais são as possibilidades que a gente conseguiria fazer com os provisórios, talvez modelando a gengiva. Mostrei alguns casos para vocês para criar um perfil de emergência mais adequado com os provisórios. Foram feitos também vídeos que estarão disponíveis em breve. A gente acredita que esses vídeos fiquem prontos antes de que vocês entrem no laboratório para fazer essa parte prática. Então, para vocês entenderem para que a gente prepara, por que a gente prepara, lembrando para vocês que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, a gente tem que criar espaço suficiente para que o nosso laboratório consiga confeccionar a futura restauração, a futura coroa metalocerâmica. Então, esses são os três elementos que formam parte da coroa metalocerâmica. A gente fala que geralmente eles têm 1 milímetro de cerâmica, 0,2 de opaco e 0,5 de milímetro de metal. Então a gente teria que dar para o laboratório mais ou menos de 1,5 de milímetro a 2 milímetros para que ele consiga confeccionar uma coroa metalocerâmica à vontade. Se vocês não oferecem para o laboratório um preparo suficiente para que ele consiga fazer, ele vai mandar uma coroa sobrecontorneada. Embora se a gente prepara demais só para dar espaço para o laboratório conseguir fazer uma coroa ideal, a gente vai perder estrutura dentária, a gente vai perder tudo que é princípios mecânicos. Então a gente tem que ficar bem, balancear esse desgaste, esse preparo, para não perder estrutura, mas também para dar uma liberdade para o laboratório conseguir confeccionar uma prótese ideal. Hoje em dia, com a evolução das cerâmicas, conseguimos fazer próteses sem metal. O que significa isso? Próteses sem infraestrutura. Que significa isso? Que a gente consegue fazer preparações mínimas. Por quê? Porque o laboratório começa a precisar menos espaço. Então, com a evolução das cerâmicas, a gente consegue ver que a gente consegue preservar mais dente. A gente começa a fazer preparações mais conservadoras. Por quê? Porque as cerâmicas evoluíram e conseguiram facilitar o laboratório para que consiga trabalhar com espessuras mínimas. Então, os sistemas cerâmicos eles vão se classificar segundo sua quantidade de vidro, se eles têm alto conteúdo de vidro, baixo ou sem vidro. A gente consegue enxergar aqui na direita que a maior quantidade de vidro, mais estético vai ser. A menor quantidade de vidro, mais resistente vai ser. Esse conteúdo de vidro também vai depender do ingrediente que tem dentro, se ele é ossita de silicato, alúmina ou zircônia. E processo de confecção que seria como que é feito a restauração, como que é feito a cerâmica e os nomes comerciais. Então a gente consegue ver que classificamos esses sistemas cerâmicos segundo o seu conteúdo, sua quantidade de vidro, sua confecção.
vamos falar de confecção um pouco, como que é feito essas cerâmicas, essas próteses fixas. Temos aqui a convencional, prensado e mecanizado. A convencional é uma arte, é uma técnica muito artesanal que hoje em dia aos poucos vamos ver menos, mas é uma técnica muito interessante, eu acho que é a mais estética. Temos também a técnica de confecção mecanizada, que é feito com inteligência artificial. Eu tenho trabalhado bastante, acho muito interessante, acho que é o futuro. E temos a técnica de confecção prensado, que é a técnica mais popular, que é uma técnica que a maioria dos laboratórios utilizam. A coroa é feita primeiro em cera, depois feito recobrido com um gesso de revestimento, colocado dentro de um forno e é feito a técnica de cera perdida. Depois que a gente tem o negativo, a gente coloca a cerâmica e ela é injetada, ela é prensada e depois faz o acabamento e é feito depois só a maquiagem. É uma técnica bastante popular, acredito que é a técnica mais utilizada hoje em dia dentro do nosso mercado. Então, a gente falou bastante da sua confecção, podemos ver que com o tempo essa quantidade de vidro, esse conteúdo vai mudando, eles vão ver que vai ter mais quantidade de cerâmicas híbridas hoje em dia, então as cerâmicas vão se modificar com a evolução do mercado. A gente tem que lembrar sempre que temos que saber escolher, conhecer os materiais, se a gente vai utilizar em áreas estéticas ou áreas existentes e o material que a gente vai utilizar. A gente tem que ter conhecimento para oferecer para o paciente e também conseguir conversar com os laboratórios. E como que é feito o metal dentro do laboratório? Esse caso daqui é um caso que eu fiz durante a época que eu fazia parte laboratorial. Podemos ver em cima a minha moldagem. Eu coloco o gesso especial, depois coloco os pinos, faço retenções, faço isolamento, depois coloco um gesso pedra e depois confecciono a parte metálica, a infraestrutura da minha prótese. Ela é feita com a mesma técnica, é uma técnica de cera perdida, é uma técnica bem interessante. Acredito que o metal ainda é um material muito utilizado hoje em dia. Como tratar a superfície? A gente vai falar isso daqui mais em detalhes durante a aula de cimentação, que vai ser a próxima aula. Como que é feito o tratamento prévio à cimentação? A gente tem que fazer um jateamento com osso de alumínio prévio à cimentação. A gente vai falar mais em detalhes e também a gente também tem que saber que o tratamento de superfície das cerâmicas ele vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais sensível. Ele tem mais passos e a gente sabe que cada cerâmica tem que ser tratada de um jeito diferente, então a gente vai falar mais em detalhes qual que é o tempo para cada cerâmica e qual que seria o tempo para cada material que a gente vai colocar. Outra etapa importantíssima dentro da confecção de uma prótese fixa vai ser a escolha da cor. Acredito que aqueles que estão em contato com a ontologia sabem que tem escalas diferentes e escalas com várias cores para a gente escolher e mandar para o laboratório. Para aqueles que não têm contato, eu vou falar para vocês que dentro dessas escalas tem uma escala que é a escala mais clássica, que chama escala Vita. Ela é uma escala de cerâmica para vocês entenderem que quando vocês vão mandar cor para laboratório, deveriam utilizar uma escala que seja do material que vocês vão querer
fazer a futura restauração. Se vocês vão querer uma coroa de cerâmica, fazer a escolha de cor com uma escala de cerâmica. Se vocês vão querer fazer uma coroa de resina, fazer a escolha de cor com a escala de resina. E o ideal seria que o laboratório consiga ter a mesma escala que vocês têm para evitar erros. Então, não sei se vocês repararam que na escala tem uma nomenclatura que é bem padronizada, que é uma letra maiúscula e um número. Ele, na verdade, vem de uma padronização internacional, que vem do sistema de Munsell. Ele é aceita para toda a área de ciência, de indústria e arte. Ele tem uma letra maiúscula e um número do lado. O que é a letra maiúscula? A letra maiúscula é a cor em si. Então, a gente vai ver nas escalas que tem cor A, B, C e D. O que é A? A é marrom. Marrom, que é uma cor universal. B é amarelo com marrom. C é cinza com marrom. D é vermelho com marrom. Se vocês veem, o que fala a literatura? Que 80% dos casos é A. 20% é B e entre 2 a 3% é D. Então, se vocês têm dúvida, eu daria uma dica, talvez comecem com colocando a cor A, que geralmente 80% dos casos é A. E você se pergunta então o que é o número que está do lado da letra maiúscula. Ele é que tão intenso é essa cor. A maior, aumentando o número, a intensidade aumenta geralmente. Então, esta nomenclatura vocês têm que entenderem antes de fazer a escolha de cor. Então, se vocês perguntam para mim qual que seria a cor ideal para um paciente, geralmente 80% dos casos é A. Um dentista dificilmente consegue diferenciar entre A1 e B1, então o paciente vai conseguir diferenciar menos. Então, sempre depois de fazer um preparo, vocês têm que fazer a escolha de cor, de preferência tirar uma foto e colocar uma foto que fique visível a parte da nomenclatura para que o laboratório consiga entender a qual cor o substrato se parece e a qual cor são os dentes vizinhos que o laboratório vai ter que imitar durante a confecção. Bom, agora mudando de assunto, a gente vai falar de moldagem, vai falar de algumas técnicas, dos materiais que o mercado tem, os instrumentos que a gente utiliza para fazer a moldagem. Vamos falar um pouco aqui que a literatura fala sobre a moldagem. Então, a moldagem é definida como um conjunto de procedimentos clínicos usados para a reprodução em negativo dos preparos dentários e das regiões adjacentes por meio de materiais e técnicas adequadas. A gente vai falar bastante de técnicas, materiais e os instrumentos que ajudariam a fazer esse procedimento clínico. Então, se a gente tiver literatura, o que eles falam? Que 89% dos casos em laboratórios dos Estados Unidos, as moldagens são defeituosas. O que significa defeituosas? Que as margens não conseguem ser copiadas bem feitas. A gente consegue enxergar nessas fotos, tem regiões que estão um pouco repuxados, que vamos ver umas pequenas linhas que tem uma continuidade e áreas onde eles param a continuidade. Então, essas áreas são áreas que estão defeituosas e o que vai fazer isso daí? Vai criar um modelo inadequado aonde o laboratório vai fazer a nossa futura coroa e essa coroa vai ficar inadequada, defeituosa. Por quê? Porque a moldagem foi defeituosa. Então, quais são os requisitos ideais que deveria ter uma moldagem? Estar completa, de preferência, com exposição total dos dentes preparados, detalhes das margens e além das margens,
fidelidade e nitidez, isenta de bolhas e falhas ou repuxos. Então, para ter tudo isso daqui, a gente tem que saber que a nossa saúde periodontal tem que estar ideal, tem que estar bem adequada. O que significa isso? Que o nosso provisório deve estar bem feito. Então, sempre nos provisórios, a gente já falou bastante a aula passada, a importância deles, que se a gente deixa os nossos provisórios defeituosos, eles vão criar áreas de retenções de acúmulo de placa, isso vai criar uma inflamação periodontal, que futuramente isso vai ser copiado por materiais de moldagem. O que significa isso? Que a gente vai copiar áreas que estão inflamadas, que foram criadas por acúmulos de comida, que esse acúmulo de comida foi criado por quê? Porque a gente não criou uma boa adaptação dos nossos provisórios. Então, sempre a gente tem que respeitar o espaço biológico, sempre temos que respeitar a parte biológica, criar espaços, criar áreas de limpeza para o paciente conseguir voltar e a gente consegue fazer uma boa moldagem tendo o periodonto saudável. Então, muitos me perguntam qual que seria a moldeira ideal, né? A gente sabe que no mercado tem várias moldeiras. Temos as moldeiras individuais, que são aquelas que são personalizadas, do meu ponto de vista, e alguns autores, e acho que todos os autores, eles concordam comigo que as individualizadas, as personalizadas são as melhores, mas são as mais difíceis de confeccionar, são um pouco complicadas, é uma técnica muito difícil. E temos também as moldeiras de estoques, que são as que vêm em diferentes tamanhos. Temos as de estoques que são de plásticos e também temos as metálicas. Dentro das metálicas temos umas que são perfuradas, altamente perfuradas, e outras que são sem perfurar. Dentro de todas essas de todas as moldeiras, a melhor sempre vai ser a personalizada, a moldeira individualizada. E a segunda melhor vai ser a moldeira metálica rígida, altamente perfurada. Tem que ser rígida, não aqueles de alumínio. Esse material é de inox, é diferente. E depois a terceira melhor vai ser as moldeiras de estoques, sem perfuração. E por último a gente vai ter, que vão ser as piores, né? As moldeiras de plástico. Então temos que lembrar bastante que a gente vai depender também de qual material de moldagem a gente vai utilizar. A gente, quando faz próteses fixas, a gente molda com silicones, e lembrando que as silicones elas são bem mais densas. Se a gente vai utilizar um material que é mais mole, como os materiais hidrocoloides irreversíveis, que são os alginatos, acredito que qualquer moldeira seria adequada, mas quando a gente fala de siliconas, é mais indicado utilizar uma moldeira que seja rígida e, de preferência, altamente perfurada. Se vocês não têm uma altamente perfurada, podem utilizar uma que seja sem perfurações, mas ele deve ter uma região que o material consiga se segurar e que não solte mais. Outras alternativas que temos também são as moldeiras parciais, acho bem interessante, e também temos as moldeiras de estoques que são de alumínio. Para materiais que são fluidos, para materiais tipo alginato, acredito que essas moldeiras são interessantes, mas para moldagens com silicone, material denso, acredito que esses materiais, durante a moldagem, eles podem se modificar e alterar a nossa moldagem. Eu vou mostrar para vocês um caso clínico. Esse caso clínico foi feito digitalizado. Eu fiz a moldagem, depois fiz o enceramento e fiz duplo escaneamento. E
a minha restauração foi feita com inteligência artificial, mas uma vez que eu experimentei dentro da boca, eu vi que tinha uma alteração muito grande. Então, coloquei dentro do modelo e vi que no modelo estava bem feito, não tinha nenhum tipo de alteração. Então, eu consegui chegar na conclusão que o que foi alterado foi a moldagem. O que aconteceu? Que como eu utilizei uma moldeira plástica flexível e utilizei um material de moldagem denso, ele na hora de entrar na boca, ele entrou ligeiramente duro, deformando a moldeira, porém a cópia vai ser alterada, a moldagem vai ser alterada. Então a gente recomenda utilizar em casos de prótese fixa, materiais de silicone que são densas para copiar macro detalhes e silicones leves para copiar micro detalhes, junto com moldeiras rígidas. Então a gente vai ver as indicações de materiais utilizados em próteses fixa. A gente tem silicone de adição, poliéter, silicone de condensação. Essas são as silicones de adição. A diferença de condensação, eles vêm uma apresentação que vem pistola, eles vêm bisnagas, o material leve, e o material denso eles vêm em dois potes. As vantagens deles são que eles têm uma excelente estabilidade dimensional, adequada resistência ao rasgamento, ótima recuperação elástica, facilidade de trabalho, o odor é razoável. Desvantagens é que são hidrófobos, possibilidade de contaminação pelo látex. Precaução, aguardar 1 hora para fazer o gesso, para vazar gesso. E temos também o poliéter, um material muito interessante. Ele vem em várias viscosidades, alta, média e baixa. Esses dois materiais eles vêm em apresentações diferentes, como eu falei para vocês, pistola, em potes e também em versões que são de automistura. Também temos uma delas que é outras silicones que são as silicones de condensação. Acho que esses aqui são mais conhecidas por vocês. Eles têm um ótimo comportamento, mas se a gente compara com as outras silicones, os outros materiais de moldagem que eu mostrei para você, eles não oferecem uma vantagem em comparação às outras. Das vantagens delas que são bem hidrófobas, baixa estabilidade dimensional, baixa resistência a rasgamento. Então a gente recomenda bastante utilizar mais poliéter, de preferência silicone de adição. Dentro do roteiro de aula eu deixei para vocês uma tabela, vocês vão conseguir comparar os diferentes materiais que a gente tem para fazer moldagem em prótese fixa. A gente utiliza esses três últimos, poliéter, silicone de condensação e de adição. Na minha preferência, eu gostaria recomendar mais, indicar mais utilizar silicone de condensação. A maior vantagem delas é que eles, uma vez feita a moldagem, dá para fazer o modelo até 14 dias em alguns casos, alguns materiais 7 dias. E se a gente compara com o silicone de condensação, ele tem que ser feito o modelo na hora, que significaria que a gente teria que fazer os modelos. Eu preferiria que o laboratório faça o modelo, que eles têm mais experiência e os equipamentos que eles utilizam são melhores que o que tem a gente no consultório. O poliéter, infelizmente, é um material muito duro, muito rígido. Eu acho que é mais indicado para a prótese total, mas também muitos colegas utilizam bastante. Muitos livros, muitos autores indicam a utilização de poliéter para próteses fixas. A minha primeira opção sempre vai ser silicone de adição. Então a gente vai falar um pouco de técnicas. Temos várias técnicas.
Temos a técnica monofase ou dupla face. Temos a técnica de um passo e dois passos. Eu vou apresentar para vocês a técnica de dois passos. Essa técnica de dois passos, no primeiro passo a gente faz o quê? A gente faz uma moldagem com material denso, independente se é silicona de adição ou de condensação. A primeira moldagem é só com silicona densa. Eu, nesse caso daqui, eu fiz com provisório a moldagem. A provisional foi cimentado. Esse daqui foi simplesmente para quê? Para ele criar o espaço futuro que vai ser colocado a silicone leve. Uma vez feito a primeira moldagem, eu faço novamente outra moldagem, mas antes de fazer outra moldagem com a mesma moldagem, eu faço pequenos socavados, tiro todas as áreas de retenções e dentro dessa moldagem eu coloco a leve e faço outra moldagem. Essa seria a técnica de dois passos. Temos a técnica de um passo, que é feito como? A gente faz a mistura do material leve e vai colocando na boca, e a gente precisa de quê? De alguém misturando para vocês a silicona densa, e seria feito em um passo. Então a diferença é que em um passo, acredito que vocês deveriam ter alguém que faça a mistura da densa e vocês ir injetando o material leve na boca e fazer a moldagem em um tempo. Não tem diferença significativa que garantisse a superioridade de uma técnica ou outra. Eu acho que isso daí é mais preferência pessoal. Eu acho que isso daí vai depender muito de clínico e muito da sincronia que você vai ter com o assistente em caso que faça em dois passos. Temos também outra técnica que chama técnica de boca fechada, que é uma técnica muito interessante, que é feito com uma moldeira especial. É uma moldeira que é parcial, ela tem uma malha no meio e a gente consegue fazer 3 moldagens ao mesmo tempo. O que significa isso? Que a gente coloca o material, pede para o paciente morder e a gente conseguiria um modelo, a moldagem de trabalho, a moldagem antagonista e a mordida. Eu acho uma técnica muito interessante. Faz tempo que eu não faço. Eu acho que seria mais indicado em casos que seja uma coroa unitária, um premolar, um molar. Mas eu acho que é uma técnica muito difícil às vezes, porque na hora que a gente pede para o paciente morder, às vezes o paciente morde a moldeira. Então daria uma moldagem de mordida errada. Hoje em dia a gente consegue também ver que a tecnologia ajuda bastante para fazer moldagens com escaneamentos, que significa que a gente reemplaçaria os materiais de moldagem, utilizaria scanner intraorais para a gente conseguir essas moldagens. Eu acho que é um material que umas técnicas que vão ajudar bastante futuramente para vocês. E também temos o que? Aqui temos os materiais de afastamento, de retração gengival. O que é? A técnica consiste em fazer uma deflexão da margem gengival longe do dente. A gente tem duas técnicas, na verdade, mais utilizadas, e dentro delas também tem mais uma que seria a técnica cirúrgica. Eu recomendaria mais fazer técnicas com mecânicas e químicos. Como que seria? Mecânicos seria através de fios retratores e químicos através de astringentes hemostáticos ou estípticos, ok? Vamos falar um pouco de fio retrator. O fio retrator ele deve ter vários tamanhos, ele deve ser absorventes, ele deve ter uma cor ligeiramente escura ou uma cor que contraste com a gengiva, com o dente. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de remover ele e o paciente pode ir embora com isso. Se vocês conseguem enxergar, eles não são fios, eles são cordas. Eles conseguem absorver o material que a gente colocaria para fazer o afastamento químico, ok? Dentro dos fios retratores a gente tem vários no mercado. Esses daqui são alguns que eu experimentei. Na verdade eu gosto mais
dessa marca daqui, acho que são os mais indicados. Eles têm muita facilidade de colocação. Vocês talvez vão experimentar que com outras marcas vão demorar um pouco mais a inserção deles. A inserção pode ser feita com algum instrumento que seja talvez uma própria espátula que é para empacar fio, ou eu geralmente utilizo uma espátula de inserção tipo suprafio, e para mim fica mais confortável colocar seco. Alguns preferem colocar já com hemostático, mas isso daí é gosto pessoal. Vocês podem experimentar os dois. Eu indicaria bastante fazer primeiro a colocação do fio retrator na região onde tem mais gengiva, que seria na região das proximais na papila. Bom, e quando é para colocar fio retrator, a gente tem várias técnicas. Tem a técnica de colocar um fio ou colocar dois fios. Vamos ver como que é a técnica de um fio. A gente coloca um fio retrator, ele vai depender de quê? Do biotipo periodontal do paciente. Se ele tem biotipo periodontal ligeiramente grosso, a gente vai utilizar uma numeração maior. Se tem uma menor, a gente vai usar uma menor. Então, nesse caso, a gente coloca o fio retrator. Dá para ver que depois que a gente cria o afastamento, a gente consegue fazer uma moldagem porque a margem fica mais visível. Então, o objetivo do fio retrator é conseguir fazer a retração da gengiva para a gente conseguir criar uma moldagem com uma visão melhor do término. Essa técnica de dois fios, a gente coloca o fio menor, depois coloca outro fio dentro, em cima, e a gente só remove o fio mais superficial. O outro fio retrator menor a gente deixa, injeta o material de moldagem fluida, e depois a gente coloca a densa e faz a moldagem. Depois da moldagem, a gente vai ter que remover esse fio retrator. Qual que é a vantagem de utilizar dois fios? A vantagem de utilizar dois fios é que o fio menor que fica lá dentro, ele vai criar um tampão e vai evitar que o fluido ele fique em cima do nosso preparo. E se tem fluido em cima do preparo, o material de moldagem ele vai copiar esse fluido. Então, na hora de fazer a moldagem, a região onde a gente vai moldar, ele tem que ficar totalmente seca, então eu recomendaria bastante utilizar essa técnica de dois fios para fazer uma boa moldagem. Obviamente, tudo isso daqui vai depender de quê? Que a nossa gengiva fique bem saudável, bem saudável. Alice, eu preciso colocar sempre fio retrator? Não é necessário sempre, na maioria dos casos sim. O que vai depender? Vai depender da onde que está a minha margem, da onde que está a minha linha de terminação. Se eu fiz uma preparação ligeiramente supragengival, eu não precisaria colocar um fio retrator. Se minha linha de terminação está ligeiramente dentro da gengiva, ou ligeiramente dentro da gengiva significa que estaria intracrevicular, dentro do suco gengival, eu precisaria fazer um pequeno afastamento e fazer a moldagem. Então tudo vai depender de quê? Da onde que está o nosso término, da onde que está a nossa linha de terminação, e o tamanho do fio vai depender de quê? Vai depender bastante do biotipo periodontal. Se um paciente que tem biotipo periodontal bastante grosso, a gente utilizaria fios afastadores de maior diâmetro. Então isso daqui vai depender muito do paciente. Então eu pessoalmente gosto de colocar dois fios, coloco sempre o mais fino dentro, e depois removo e coloco em cima outro que é ligeiramente mais grosso. A numeração vai depender muito do biotipo periodontal. Depois eu removo e deixo o fio retrator mais fino, e para fazer a moldagem eu seco bastante, eu deixo sim fluido em cima. Eu quero que meu material de moldagem ele tenha contato íntimo, sem nenhum tipo de fluido no meio, para criar uma ótima moldagem. Então sempre tentar de fazer as moldagens com tudo seco. Então dá para ver a importância de por que a gente tem que ter a nossa gengiva sem inflamação, sem sangue, para conseguir ter uma boa cópia da nossa região aonde a gente está trabalhando.
Então esse daqui é um caso clínico, eu reparei que chegou a paciente, caiu a coroa, eu tinha que refazer a coroa, então a primeira coisa que eu fiz foi enxergar como que está o meu preparo. Eu vi que conseguiria melhorar as propriedades mecânicas do meu preparo, então eu decidi melhorar meu preparo. Coloquei fios afastadores. Acho que dá para enxergar que com os fios afastadores a gente consegue afastar e trabalhar mais facilmente sem a gengiva em cima. Depois eu faço o meu preparo, melhoro o meu preparo. Acredito que vocês conseguem enxergar o fio retrator mais fino dentro do suco gengival. Depois eu confiro se a altura está certa, se tem espaço suficiente para que meu protético consiga fazer uma boa face oclusal. Eu conferi, depois faço o que? Eu coloco o provisório, faço o meu provisório, faço uma mudagem de um tempo e depois coloco novamente o que? Outro fio retrator. Isso daqui coloco um fio retrator de maior diâmetro. Esse fio retrator eu decidi colocar um, acho que era número 1. Isso daqui vai depender bastante do biotipo do paciente. Depois eu coloco um químico astringente, que ele vai fazer o que? Vai ajudar a minha retração horizontal. Depois eu consigo fazer a moldagem. Neste caso eu decidi fazer uma técnica de 2 passos. Faço uma moldagem com o meu provisório. Vocês vão ver que o provisório solta porque não ficou, ele não fica cimentado. Depois eu faço minhas áreas de escape para que o material fluido consiga escapar e começo minha injeção de material fluido dentro da boca e na moldeira para fazer a moldagem. Muitos se perguntam quanto tempo eu tenho que deixar o fio retrator para fazer a moldagem. A gente recomenda no redor de 5 minutos deixar o fio retrator e alguns autores falam de 4 a 8 minutos. E uma vez feito a retração gengival e a gente remove o fio mais superficial, a gente tem geralmente 40 segundos para fazer a moldagem. Então é um tempo muito rápido que a gente teria que agir para a gente criar uma ótima moldagem. Então, dentro dos químicos, alguns me perguntam qual que seriam os químicos. Temos os hemostáticos, astringentes e estípticos. O que vai criar ele vai ser uma isquemia e vai fazer uma astringência, um bloqueio da secreção sucular e da hemorragia, caso tiver, em alguns casos. A gente tem muitos no mercado, eu gosto bastante da Viscostat, a gente tem a seringa aqui embaixo, e vocês podem ficar à vontade qualquer outro, mas teria que ser a base de cloruro de alumínio. Então, como que seria uma ótima moldagem? A gente teria que enxergar nitidamente as margens e copiar perfeitamente a área que a gente gostaria que a gente vai trabalhar. Então, eu sempre falo que a manipulação dos tecidos moles é mais importante que a seleção dos materiais. Isso vai depender muito de se nosso preparo foi bem feito, se nosso preparo a gente conseguiu criar o espaço suficiente para o futuro material, se a gente conseguiu fazer uma ótima, um provisório bem adaptado para não evitar acúmulo de bactérias, acúmulo de placas, e a gente não teria uma inflamação dos tecidos. Com tudo isso daí a gente conseguiria ter uma ótima moldagem. Então, acho que vocês conseguem enxergar que isto aqui é uma técnica muito sensível que vai depender do passo anterior. Agradeço a atenção de vocês. Vamos estar em contato. Eu vou estar esperando as orientações dos coordenadores para ver como que a gente conseguiria fazer o melhor para vocês. Obrigado. Até mais.